Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com Assim diz o Senhor, amém? Gostaria de pedir a você que gosta da palavra de Deus, que crê, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa também estar tendo a oportunidade de ouvir a palavra que traz a vida. A única palavra que liberta o homem é a palavra de Deus, amém? Eu vou estar lendo aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amados, Deus, Ele vela sobre a palavra dEle. Deus, Ele tem compromisso sobre a palavra dEle. Tudo aquilo que estiver fora da palavra dEle, não vem dEle. Porque Ele deixou a sua palavra para nós seguir. Sua palavra é um parâmetro. E é nela que nós temos que ter base para nós alicerçar, para nós fundamentar a nossa fé. Porque se nós não fundamentar a nossa fé na palavra, nós podemos ter fé, mas essa fé que não vem da palavra, ela só vai trazer destruição para as nossas vidas. Por quê? Jesus Cristo é a própria palavra e Ele é o único que cura, que liberta e que salva homens na face da terra. Você pode me dizer, mas irmã, como que você pode me provar que a palavra de Deus é a única que salva, é a única que cura? Quem garante que não foi os homens que escreveu essa palavra? Amados, eu não posso te provar com fatos, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Ou você crê, ou você não crê. É simples assim. Se você optar por crer na palavra de Deus, você vai receber as bênçãos do Senhor. E com certeza a Bíblia foi escrita pelos homens, pelos discípulos de Jesus, no qual o Espírito Santo de Deus inspirou o homem para escrever. Assim como hoje, o Espírito Santo da terra está na terra impulsionando, falando através de homens e mulheres de Deus. E no passado também. Então ele é o mesmo, ele não muda. As gerações vão mudando, a forma, né? Cada geração é diferente, a tecnologia está evoluindo. Então, essas coisas tudo vão avançando, vão evoluindo. Só que também a incredulidade das pessoas sempre existiu na Terra, só que agora está mais. Por quê? Porque existem muitas fábulas, muitas mentiras, muito engano. Jesus disse que nos últimos tempos viria os espíritos enganadores. O homem está com o coração duro, com a cerviz dura, e não consegue mais absorver, acreditar na palavra. Por quê? Se nós acreditarmos na palavra de Deus, Deus vai fazer aquilo que lhe apraz, porque Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler. E dificilmente pessoas que querem as coisas imediatas para ouvir um vídeo como esse, onde é pregada a palavra de Deus. Porque as pessoas não têm paciência para sentar, para ouvir, né, o que o Espírito diz às igrejas. Deus diz lá no livro de Apocalipse 7 vezes: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o povo está endurecido. Ele não está dando ouvido para o que Deus fala. Amém? Eu quero estar lendo também aqui no livro de João, livro de João 20, o versículo é o 25, que fala sobre a incredulidade de Tomé, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Daí lá no versículo 9, Jesus diz: disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Então nós temos que optar se cremos ou não. Porque a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma ação. E quando nós decidimos ouvir a Deus, Ele vai falar conosco, Ele vai falar ao nosso coração, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar coisas, mas Ele vai falar. Porque Ele vai encontrar um coração aberto, um coração quebrantado. Então, se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Procura examinar as Escrituras, procura ler, procura Deus dentro de você, que você vai encontrar. Porque antigamente Deus ele habitava fora do homem, hoje ele veio habitar dentro, nessa nova aliança, né? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. E também ele diz que não habita em templos construídos por mãos de homens, que nós somos o templo de Deus. Por isso que nós não devemos dar o nosso corpo para a prostituição, porque é o único pecado que é contra o próprio Deus, porque o Espírito Santo ele habita dentro do homem. E como você vai fazer corpo com uma meretriz, né? Como você vai se ajuntar com uma outra pessoa, porque quando você se une a um homem, uma mulher, você forma uma só carne. E você se torna um com aquela pessoa. Por isso que Deus abomina tanto o pecado da prostituição, né? A Bíblia também vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos que procurar se afastar do mal, do pecado. Nós temos que procurar viver uma vida separadamente para Deus, porque Deus separou para si aquele a quem Ele ama. Deus ama o pecador, mas Deus não suporta o pecado, porque Ele é santo e o pecado não faz parte da natureza dele. Então, quando nós pecamos, nós ficamos separados de Deus. Até o próprio Jesus, né? Quando ele estava naquela cruz, que ele foi crucificado, Deus se afastou dele naquele momento que ele bradou, né? Pai, por que me abandonaste? Não é que Deus tinha abandonado. Deus saiu dele porque naquele momento ele estava tomando sobre si nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades, o nosso pecado, a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida nele. E Satanás ficou todo contente, achando que Jesus tinha morrido, né? Mas ele prometeu que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. E o sacrifício de Jesus foi voluntário, não foi ninguém que matou Jesus. Muitas vezes a gente lê ali, né, que o povo gritava e tal, mas era necessário. Ele foi até aquela cruz por amor a nós. Eu costumo dizer que ele viu esse povo hoje aqui, que ia se converter a ele, que ia entregar a sua vida para ele, né? Então, ainda que fosse uma pessoa só, valeria a pena, porque o amor de Deus ele é tão grande que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então, nós temos que valorizar a obra que Deus fez por nós naquela cruz do Calvário, entregando a si mesmo, sofrendo nossa penalidade. E hoje nós podemos ter vida por causa do ato de amor que ele fez naquela cruz do Calvário. E Satanás se alegrou, pensou que tinha matado Jesus, né?
Só que Jesus, ele desceu ao inferno, ele ficou 3 dias lá, pisou a cabeça da serpente, tomou a chave da mão do diabo e ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa chave significa autoridade e ele entregou para a igreja. Então hoje nós temos autoridade aqui nessa terra. Por isso que eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação, porque o diabo não pode passar por cima da igreja de Cristo, né? Porque nós temos o poder e a autoridade. Mas muitos creem que vamos. Independentemente daquilo que a pessoa crê ou não, o importante é que nós sejamos salvos. Ou subimos antes ou depois, ou vamos para Jesus, de qualquer maneira nós vamos sair desse corpo, sair dessa terra, né? De qualquer forma, de uma forma ou de outra, nós vamos encontrar com Jesus ou ser separado para sempre do nosso Deus. Você escolhe, você decide. E é aqui nessa terra, não é depois que você morre. Então, você tem que receber a fé tão somente pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. Não importa o que nós fizemos, o tanto de pecado que nós cometemos. Porque quando a graça de Deus, ela nos alcança, então nós seremos salvos. É como Paulo, né? Paulo era o maior perseguidor dos cristãos, ele matava os cristãos. Mas o dia que ele encontrou Jesus, ele caiu de joelho, que ele ficou cego, né? E foi o apóstolo que mais sofreu por amor a Cristo. Ele foi decapitado por amor a Cristo. Todos os discípulos morreram de uma forma brutalmente sofredora, por amor à palavra. E quantas outras pessoas, né? Para que hoje nós podemos estar aqui com liberdade. E nós, em qualquer luta que vem, qualquer coisa que vem, qualquer perseguição, a gente tem mania de reclamar, né? E nós não temos ideia o quanto as pessoas do passado sofreram para que essa palavra chegasse até mim e até você nesse dia que se chama hoje. Amém? Receba aí, em nome de Jesus. Mas receba de verdade, acredite que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus Cristo, o Filho, aquele que veio em forma de homem, morreu por nosso pecado e ressuscitou, está vivo, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, esperando aquele grande dia para ele vir buscar a sua noiva, para ele vir buscar a sua igreja. Mas ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja que não se contamina com o pecado. Amém? Glória a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida. Amém? Medita nessa palavra e creia que tem jeito, tudo tem jeito. Enquanto nós estiver vivo, tem esperança. E Deus, ele te recebe aí como você está. Venha como você está. Não precisa você mudar para vir para Jesus. Ele disse que ele veio para os doentes, né? Os sãos não precisam de médico. Então se achega, venha. Porque Cristo tem uma nova história para escrever na sua vida. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com Assim diz o Senhor. Amém?